Olá, eu sou o Dr. Sérgio Nicastri, doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestre em Saúde Pública pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos e médico psiquiatra do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, São Paulo, capital. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre tabagismo. Tabagismo é uma condição de saúde, uma doença, uma dependência química das mais frequentes, das mais letais e também uma das mais tratáveis. Por isso que vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre que tipo de intervenções que podem ajudar um fumante a conseguir deixar esse comportamento. Então, com relação ao tabaco, alguns fatos. Existe mais de 1 bilhão de fumantes em todo o mundo. Esse uso vem aumentando globalmente, embora ele venha se reduzindo em países mais desenvolvidos, ricos, ele tem se expandido em países asiáticos que estão passando por um processo de expansão econômica importante. Cerca de metade das crianças do mundo respira ar poluído com fumaça de cigarros, então tabagismo não é uma questão apenas de adulto. Vários pediatras têm se interessado e, de alguma maneira, estudado e se desenvolvido no tratamento e na orientação de fumantes. Como eu falei, é uma epidemia que tem se mudado para países em desenvolvimento. 80% dos fumantes no mundo todo estão em países intermediários e pobres. Existe uma estimativa de 5,5 milhões de mortes por ano, uma morte a cada 6 segundos relacionada ao consumo de cigarro, e isso representa cerca de 10% de todas as mortes no mundo. Metade das pessoas que fumam vai morrer por alguma condição associada ao consumo de tabaco. Um outro dado interessante é que das 8 principais causas de morte no mundo todo, dessas 8, 6 são doenças que em maior ou menor grau têm alguma relação com o cigarro. Entre essas 6 a gente destaca doença coronariana, como infarto, doenças vasculares cerebrais, os AVCs ou derrames, infecções respiratórias como pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, praticamente metade dessas mortes são por causa de tabaco, tuberculose, uma parcela pequena, mas que junta com as outras com relação à mortalidade ligada à tuberculose, e cânceres de pulmão, brônquio, traqueia, da via respiratória de um modo geral. Essas doenças em combinação, a fração que a elas corresponde à mortalidade associada ao tabaco, seria a terceira causa de morte no mundo. Doenças causadas pelo tabagismo. Então, existem diversas formas de câncer, alguns mais óbvios, que têm a ver com a passagem da fumaça no organismo, então câncer de boca, câncer de garganta, faringe, câncer de traqueia, câncer de pulmão, de brônquios, mas alguns não tão evidentes, né? As várias substâncias causadoras de câncer que o cigarro disponibiliza para o organismo, elas vão ser absorvidas, vão cair na corrente sanguínea, vão passear pelo organismo, vão ser eventualmente eliminadas pela urina. Então existe associação de tabagismo com câncer de pâncreas, com câncer de estômago, com câncer de cólon, com algumas formas de leucemia e câncer de bexiga, fortemente associado em fumantes também. Além de cânceres, uma série de doenças crônicas, como acidente vascular cerebral, como infecção respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica ou enfisema, infecções como pneumonia, doenças circulatórias e várias outras. Um assunto que vem ganhando destaque é a questão da exposição ambiental ao cigarro, chamado fumante passivo ou fumante de segunda mão. Isso afeta de modo peculiar crianças e pessoas que convivem em residências ou ambientes em que existe consumo de tabaco. Então, em crianças, já tem uma demonstração bastante evidente que é um fator importante para a síndrome de morte súbita do recém-nascido, para doença respiratória, para asma, para várias condições de saúde. E em adultos, as mesmas doenças que o próprio cigarro provoca, com maior ou menor grau de evidência, também podem ser provocadas pelo tabagismo passivo. A questão toda é que as substâncias cancerígenas ou nocivas da fumaça acabam se espalhando pelo ambiente e quem está exposto acaba se contaminando de alguma maneira. Um dado bastante interessante é uma demonstração que foi feita ao longo de pesquisas que duraram décadas, demonstrando que o tabagismo encurta, em média, 10 anos a vida da pessoa que consome. Esses estudos foram feitos primordialmente na Inglaterra,
Foi o trabalho de vida do Richard Doll, um pesquisador inglês, falecido não muito tempo atrás, mas que dedicou praticamente a vida a acompanhar a história de vida de médicos fumantes e não fumantes e conseguiu calcular essas estatísticas para a gente. Então, em média, o tabagismo encurta 10 anos da vida da pessoa que consome o cigarro. Agora, um dado interessante é que parar de fumar em qualquer idade é sempre um benefício que aumenta a expectativa de vida. Particularmente, se o fumante consegue parar na faixa etária entre 35 e 44 anos, ele praticamente tem a expectativa de vida de alguém que não fuma. Então, essa é uma mensagem importante, vale a pena parar de fumar. Uma população interessante, que vale a pena a gente de alguma maneira destacar, são os fumantes que têm, além do tabagismo, alguma condição psiquiátrica, quadros como depressão, transtornos de ansiedade e vários outros, mesmo quadros psiquiátricos mais graves, como esquizofrenia, psicose. A prevalência, a frequência do tabagismo em indivíduos que têm um diagnóstico psiquiátrico é de 2 a 4 vezes maior que na população em geral. Dados dos Estados Unidos mostram para a gente que fumantes que têm algum diagnóstico psiquiátrico além do tabagismo, eles são cerca de 7% da população, menos que 10%. Mas eles respondem por 1/3 do consumo de cigarro naquele país. Então, embora não seja a maioria, eles consomem uma parte bastante expressiva do total de cigarros, eles fumam bastante. E esses pacientes também costumam ter maiores dificuldades para deixar de fumar, eles provavelmente vão ter um benefício maior de serem encaminhados para alguma forma de tratamento especializado.